Fala pessoal, boa tarde. Aqui estamos em mais uma live e a gente vai conversar sobre temas importantes para a advocacia das startups. Eu sou Tiziano Gadelha, advogado especialista em propriedade intelectual, fundador, investidor e mentor de startups. E nesse episódio de hoje nós vamos conversar sobre a importância e os desafios de um acordo de sócios ou acordo de cotistas, se vocês preferirem. Bom, só contextualizando vocês, o acordo de sócios é um instrumento muito comum e muitas vezes ignorado, tá? Nós temos um problema que é um problema essencialmente brasileiro, que é o fato de a gente primeiro fazer as coisas para depois combinar. Então, o acordo de sócios é um documento que busca criar essa partida mais organizada, tá? Em startups, ele é essencial para demonstrar o grau de maturidade da sua gestão para o seu potencial investidor, para o seu potencial comprador. Basicamente, você tem um acordo de sócios como instrumento fundamental, não apenas para startup, mas para todas as companhias que, obviamente, você tem sócios. Tá? Uma sociedade empresarial típica, uma sociedade que está rotulada, digamos, como startup, qualquer empresa, qualquer negócio onde você tenha mais de uma pessoa envolvida, é importante ter um acordo de sócios. Esse documento, gente, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é de fundamental importância para o desenrolar daquela atividade empresarial, para aquela atividade da companhia. Bom, para quem acha que um acordo de sócios é algo adicional, ou algo, digamos, é uma gordura, é algo desnecessário, eu provoco você a se lembrar da questão do Facebook. Quem é que assistiu o filme lá, Rede Social? Bom, no filme Rede Social, você consegue ver basicamente os desafios entre o brasileiro, o Eduardo Saverin, e o Mark Zuckerberg. Uma vez que eles tinham os acordos deles, mas nada por escrito, nada organizado, e nesses acordos havia as discussões sobre como você deve suceder uma empresa, tá? E a gente já sabe o final dessa história, né? O final da história do Facebook foi que o Eduardo Saverin foi um pouco chateado, precisou processar lá o Mark Zuckerberg, assim como aqueles outros irmãos lá, os investidores, e essa história se repete até hoje em diversas dimensões. Para você atender uma startup, esse documento você deve oferecer no início da sua atuação como advogado deles. Ah, mas eu não sou um advogado da startup, eu sou advogado dentro da própria startup. Aí é que você tem uma obrigação indispensável de fazer um acordo de sócios muito bem entrelaçado, muito perfeito. Pergunta muito comum, gente, que eu recebo todos os dias é a seguinte: Tiziano, mas isso não vai gerar uma animosidade entre os sócios e tal? E a resposta é, obviamente, não. Pessoal, o desconforto entre sócios, a confusão entre sócios, ela se dá quando o pessoal está desalinhado. Se você tem pessoas envolvidas que tenham um relacionamento com métricas, e não métricas financeiras, mas métricas no sentido de, olha, eu tenho o seguinte panorama, eu vou combinar que eu só vou tirar férias em julho, ou eu só vou tirar férias em fevereiro, ou eu só vou tirar férias depois do primeiro ano da startup, ou eu só vou tirar dividendos, só vou retirar lucro depois do segundo exercício da startup. Tudo isso você vai acordar na largada. O acordo de sócio serve para isso. A partir daí, todo mundo estando alinhado, a startup pode fluir. E vejam que bacana, gente. Às vezes, você tem questões do acordo de sócios que são tão inerentes àquela atuação familiar que elas resolvem problemas futuros muito sérios com investidores. Eu vou dar um exemplo.
uma das cláusulas importantíssimas, indispensáveis para você colocar no acordo de sócio da sua startup ou do seu cliente, seja startup ou não, principalmente startup, é o seguinte: no caso de falecimento de um dos sócios ou da retirada dele, aquelas cotas dele serão remuneradas pela saída ou passarão, por exemplo, para os sucessores dele, cônjuge, filhos, alguma outra pessoa envolvida na família. Você vai escolher isso na largada. Tiziane, qual é o melhor cenário? O que você decide isso na largada. Digamos que você tenha acordado que todos os sócios tenham cônjuges, sejam casados, tenham uniões estáveis, e que vocês tenham combinado o seguinte, o teu cliente, né, tenha combinado o seguinte: olha, nenhum de nós vai trazer família para o jogo, para o negócio aqui, ninguém vai trazer. Tudo bem, legal. Se isso não tiver acertado agora, depois vai ser muito mais difícil. Porque se vocês fecharem a empresa, se for um prejuízo, um negócio que cada um colocou lá uma besteira e fechou a casinha, não tem muito problema. O problema é, a partir do momento que a tua empresa ficou muito relevante, que a tua startup recebeu investimento, que o teu negócio passou a prosperar, esse é o momento que dá problema. Imagina que você começou isso botando dinheiro, mas o negócio deu certo. E aí agora tem R$1 milhão. Quem vai ter esse R$1 milhão? Quem vai trabalhar na operação? Quem vai poder tirar férias? Tudo isso são perguntas que a gente deve fazer aos sócios das startups, tá? Aos fundadores. Nas minhas aulas, nos meus treinamentos, eu tenho um roteirozinho que a gente elaborou aqui, com cerca de 20 perguntas indispensáveis para serem feitas aos fundadores, aos envolvidos nas startups. Aí, um abraço para o meu amigo Adalberto Benraja. Ontem foi aniversário desse magnata aí das startups, um investidor, mentor, isso aí sabe tudo sobre esse cenário. Então, gente, eu digo para vocês, não tem nenhum documento que seja mais importante para uma startup do que um acordo inicial de cotistas. É nesse documento que vocês colocam lá, inclusive essas questões sucessórias, inclusive questões financeiras, questões, por exemplo, a empresa está deficitária, vai ter aporte ou vai operar em cash burn, vai operar no prejuízo? Ah não, mas a gente vai buscar grana no mercado, o investidor que vai botar, a gente vai queimar, tudo bem. Existe um alinhamento entre os envolvidos ou não existe? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, pouco antes dessa nossa conversa, a gente teve reunião com um cliente nosso que ele tem uma marca bem conturbada, tá? E que ela já está na UTI já tem um bom tempo. E hoje foi o momento da gente conversar com ele sobre se a gente deve desligar os equipamentos ou não. E houve uma divergência entre sócios e a reunião não foi conclusiva. Eles precisarão conversar entre si e tomarem uma decisão sobre o que fazer com aquela marca. Basicamente é o seguinte: um dos sócios é mais conservador, tem uma postura um pouco mais conservadora e prefere, tomar uma decisão em torno da marca de forma mais objetiva e imediata, e o outro é um cara mais ousado e disse: não, veja, eu estou no mercado e está no fuga para se queimar e eu vou tocar isso aqui e pronto. Então eu pergunto a vocês, quem é que está certo? Gente, a resposta para nós advogados é: pouco importa. Não existe um certo e um errado. Quem deve estar certo é quem está seguindo o acordado no início do negócio. Bom, é importante também a gente trazer um pouco para a nossa conversa os benefícios que esse acordo trazem para o relacionamento entre os sócios e entre a startup e potenciais investidores, potenciais stakeholders. Compreendo que é de uma enorme segurança jurídica a realização de um acordo de sócios. Imagine o seguinte: eu vou participar de uma banca, por exemplo, de investimentos para uma startup. A startup é maravilhosa, mas eu noto que existe ali, por exemplo, um casal de sócios. Digamos que tenha 3 ou 4 sócios na startup e 2 formam um casal. Pessoal, se tem um casal lá, afetivo, num negócio profissional, nós precisamos ter muito bem delineado o acordo
que eles tiveram no início daquela operação. Pensem comigo, aquela união não deu certo por algum motivo. E aí um dos sócios diz, o casamento acabou, a união estraga, o namoro, sei lá, acabou, mas a gente toca a empresa. Tudo bem, será que vai tocar mesmo? Será que o negócio vai funcionar mesmo? Não sei, a gente precisa definir isso na largada. Gente, isso é tão importante que é um dos maiores motivos para perda de investimentos, potenciais investimentos. Porque o investidor, quando olha para uma startup, quando ele vai fazer uma due diligence e percebe que tem 3, 4, 5, 10, 20 sócios, não é o que importa efetivamente, até é, mas só no superlativo, quando tem 2, 3, 4 ou 5, não vai mudar tanto. 3 é o número que brilha, tá, aos olhos dos investidores, por um motivo óbvio, você tem um voto de Minerva, você não tem a dualidade da briga, né, dos números pares. Mas, bom, quando você tem essa possibilidade de debate, essa possibilidade de combinar tudo na largada, você traz uma segurança espetacular para o teu investidor. Porque o investidor já vai saber quais regras serão seguidas caso o negócio prospere ou o negócio dê errado. Então, para o teu investimento, para você, inclusive para você ser advogado do investidor, o acordo de sócio é um documento fundamental para você solicitar. E se os teus clientes, se a startup em que teu cliente está investindo não tiver, é mais um documento fundamental para você oferecer, exigindo que seja feito. Note, aquilo ali não é que vai beneficiar teu cliente com dinheiro, não, mas vai beneficiá-lo com tranquilidade. Pense comigo no seguinte, eu vou dar um exemplo, um caso que aconteceu de fato. Aquela designer lá, Francesca Romana Diana, ela teve um relacionamento afetivo e ela era designer de joias e o marido dela, o companheiro dela, ele era o responsável pelo negócio como tudo, ele era o gestor. Bom, no meio do caminho, como dizia Carlos Drummond de Andrade, houve uma pedra aí imprevista. Essa pedra foi o seguinte, ele teve um caso, ele teve um relacionamento extraconjugal com uma pessoa da empresa. Francisca descobriu e disse, a partir de agora eu não quero mais nada com você. O negócio é meu e você está fora. Aí eu pergunto para vocês, tá ok? Ela resolveu isso porque o nome é dela, sim ou não? Gente, o que aconteceu foi o seguinte, Francesca Romana Diana, embora fosse o nome da moça lá da fundadora, a partir do momento que ela empresta seu nome para ser uma marca, para ser um nome empresarial registrado depois no INPI e tornado marca, ele não é mais apenas o nome de uma pessoa natural. Ele de fato é uma marca de um negócio. O que aconteceu foi, houve a separação deles em termos afetivos, em termos pessoais, mas a marca seguiu para a empresa. E aí eles fizeram a divisão dos haveres. Então, a marca não pode ser reivindicada, ser exigida por ela apenas porque o nome é dela. Não, aquele nome foi emprestado à empresa. Quando ela emprestou aquele nome para a empresa, ela disse o seguinte, olha só, eu estou querendo que essa empresa tenha mais sucesso porque está usando o meu nome. Então, você também tem um ônus disso, você não pode ter só o bônus. Foi o que aconteceu. Tinha acordo de sócios? Não. Se houvesse um acordo de sócios, inclusive prevendo a separação, estaria bem definido. Numa analogia, já que eu falei sobre essa questão pessoal ao direito de família, isso pode ser chamado de quase que um pacto pré-nupcial, tá? Em termos empresariais. Isso vai ajudar muito a prevenir disputas, a prevenir problemas futuros de maior ou de menor porte, tá, gente? Então, é indispensável vocês oferecerem isso para o cliente de vocês. De novo, seja a startup, seja o investidor, tá? E assim, é óbvio que se você tem isso bem estruturado, você consegue ter isso como um diferencial no mercado, né? Porque é uma startup profissional, uma startup bem organizada, não é aquela biboquinha de 3 amigos que se juntaram no computador para fazer uma página na internet. Não, é um troço que tem regras, tá? Bom,
ponto indispensável aqui para a gente falar, que deve constar no acordo de sócios. Eu tenho esse roteiro, tá, que a gente elaborou, tem mais ou menos 20 perguntas, 20 pontos. Eu não vou falar aqui sobre ele todo, mas se vocês quiserem, depois vocês me pedem, eu envio aí com todo o prazer do mundo, me mandem direct, mas pelo menos ajudem aí, tá bom? Passem a nos acompanhar no YouTube, se inscrevam lá no nosso canal, sigam aqui a gente. O que importa não é curtida, o que importa é acompanhar para a gente gerar mais conteúdo de maior relevância dos temas que vocês quiserem. Então me manda mensagem, diz o que vocês querem ver aqui no canal e a gente vai produzir. Bom, eu vou entrar só em 3 pontos que eu acho os principais. Distribuição de lucros, responsabilidade dos sócios e saída de sócios. Distribuição de lucros. Veja, eu atendi ontem um cliente que ele tem uma grande plataforma de chatbot, que há 2 ou 3 anos era uma empresa que tinha 3 ou 4 profissionais, os 2 sócios, uma pessoa do comercial e uma pessoa da parte de TI. Hoje, essa empresa, 2, 3 anos depois, está com 100 funcionários. Os caras hoje estão faturando muito. Fizeram esse acordo lá atrás, claro. Nós oferecemos para eles e eles aceitaram. Bom, o que eu quero falar para vocês? Eles hoje seguem o que eles fizeram lá atrás. Eles podem repactuar a qualquer momento, tá, gente? Mas sem haver litígio. Tem que repactuar em consenso. Eles fizeram o seguinte: a gente vai tirar dividendos bimensais. A gente não vai tirar todos os meses. Uma vez que a gente, no caso deles, eles recebem um pagamento de cartão de crédito, às vezes oscila a data de vencimento, o cara paga, sei lá, dia 31 de um mês. Não vai entrar no mês seguinte, vai entrar no dia 1º do outro mês, via de regra. Então, eles combinaram que farão os cortes a cada 60 dias. Isso estava combinado na largada. Então, ninguém agora pode dizer, eu me sinto desconfortável, não quero isso. Uma outra questão é a responsabilidade dos sócios. Uma coisa muito comum e que a gente está enfrentando agora até com um negócio que a gente tem participação é o seguinte: houve um descompasso entre o envolvimento de cada sócio. Uma das sócias, ela era responsável pela questão comercial, por vender os contratos e tal, e a outra era por cuidar da operação. O que aconteceu? A que queria cuidar da operação decidiu que queria ser mãe e ok, tchau, startup. Louvável ela querer ser mãe. Só que ela tem uma responsabilidade aqui e que ela não pode simplesmente, eu vou abandonar a startup. Tá, precisava prever. Esse caso não tinha acordo de sócios. E agora estamos num tremendo problema judicial entre as duas sócias que sempre se deram bem, mas agora houve divergência de planos e aí elas estão em litígio para tentar resolver essa situação. Por último, a saída de sócio. Essa moça que eu falei agora, ela não quis sair, ela quis se afastar um pouco enquanto havia a gravidez e depois retornar. É complexo, né, para quem fica, se não houver um acordo desse prévio. Bom, a outra questão é a saída de sócio. Aquele exemplo que eu dei no início. Imagine que no falecimento de um sócio, ou por exemplo, digamos que um dos sócios esteja prestando concurso público ou cargo político, e ele venha a se eleger ou venha a ser aprovado no concurso público. E aí, qual é a regra que deve ser adotada? O que foi combinado entre ele e os outros sócios? A gente precisa saber disso. Com base nisso, as decisões empresariais serão tomadas de uma forma muito mais justa, muito mais coerente. Isso pode afetar não apenas o negócio, isso pode afetar muito intensamente os envolvidos de forma particular. Notem que não é apenas dinheiro. Um dos sócios pode dizer, eu estou saindo porque eu quero vender minha parte, você compra minha parte e tal. O outro sócio pode até dizer, cara, eu até quero comprar, mas o negócio é o seguinte, eu preciso de você porque você é o cara que entende aqui da modelagem de negócio, você é o cara que entende aqui da engenharia, você é o cara que entende aqui da área de, sei lá. Então não é apenas sair, não se trata apenas de dinheiro, é a execução do negócio. Você tem contratos a cumprir, você tem clientes a atender. Tá. Uma outra coisa, não comentei até agora, mas ainda bem que eu anotei aqui para não esquecer de abordar. Vejam, uma coisa muito comum é, na hora de fazer uma empresa, definir quem vai ser o CEO e quais serão os percentuais. Gente, os percentuais são o que menos importa.
tá? Uma empresa em que haja o interesse de prosperar, em que as pessoas de fato vistam a camisa, não é o percentual que vai levar a empresa a um outro patamar, e sim os acordos entre os envolvidos. Tiziano, mas você quer dizer que a empresa que não tem acordo de sócios, ela não vai se dar bem? Não, ela pode até se dar bem, é mais improvável, mas pode se dar bem. A questão é que você vai ter sempre uma pedrinha no sapato ali. Bom, é indispensável a gente pensar nisso também como um produto. É indispensável a gente pensar em como oferecer isso ao nosso cliente, tá? Eu já mostrei para vocês aqui os benefícios e a importância de um acordo de sócios. Então, acho que isso aqui não tem mais dúvida. O que eu posso dizer para vocês é que vocês devem usar algumas estratégias, vocês têm que ter algumas sacadas na hora de oferecer isso para o cliente. Não vá para uma startup que está muito pequenininha, que não tem ainda recursos e tal, não chegue para ela para dizer, olha, eu tenho um acordo de sócio, eu vou te cobrar 60 mil reais devido à importância do negócio. Não. Tente oferecer o acordo de sócios como um pacote de outros serviços. Eu vou dar um exemplo do meu caso. Quando nos contratam para a gente fazer, por exemplo, o registro da marca do software, a gente diz, gente, isso aqui é indispensável ter um acordo de sócios, hein? Se não quiser, tudo bem. Mas sabe que você está comprando um risco aí do casamento de vocês. E este oferece um pacote desse. Se o cara não quiser, ele não contrata, não tem problema, não posso fazer venda casada. Então, assim, isso é uma grande oportunidade para o advogado. O advogado que consegue fazer um acordo de sócio para o cliente dele no início da operação, ele tem um baita diferencial competitivo. E eu vou te dizer, sem sombra de dúvidas, o teu cliente vai ficar tão satisfeito contigo, principalmente quando der problema, que ele não vai te deixar jamais. Não se trata de dinheiro, se trata de preocupação com o negócio dele. Bom, é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. Mais uma vez eu quero convidar vocês a acompanhar o nosso canal no YouTube. Cliquem lá para se inscreverem. Curtam, compartilhem esse vídeo se vocês acharem que faz sentido. Se acharem que não faz, então manda lá para um inimigo, uma pessoa que você não gosta, para um desafeto. Vai que para ele isso é importante. E é isso. Vejo vocês na próxima live. Um abraço.